Dona Maria vai fazer a oração inicial para a gente. Querido Mestre amado, nosso querido Mestre amado, nós agradecemos ao Senhor pela luz desse domingo, em que podemos nos reunir tantas vezes em Teu nome e estudar a Santa Doutrina, que nos enche de esperança e de conhecimento sobre o Senhor. Que as palavras desse livro encham o nosso coração, mas também falem ao nosso entendimento mais profundo, para buscarmos em nós mesmos entender onde aplicar, o que é passível de mudança, o que é necessário que nós transformemos em nós mesmos, para que a luz da consciência divina que está em cada um de nós encontre meios de se expandir e de gerar boas ações, abarcando as pessoas ao nosso redor, quando nós entendemos a nossa responsabilidade em sermos filhos de Deus. Quando entendemos a necessidade do perdão, do renascimento na carne, da resignação perante os desígnios divinos e principalmente da disposição em servir e em sacrificar em Teu nome os nossos interesses mesquinhos, tão cultivados dentro de nós e pelos nossos irmãos subcessores. Que a luz do Seu amor divino invada todos nós e a luz do Seu Evangelho se faça presente em cada lar deste estudo, nas ruas, nas cidades, e que possamos então fazermos parte dessa grande família que reconhece o Cristo e busca servir juntos. Nosso muito obrigado, Mestre. Que assim seja, Senhor. Amém. Então a gente vai começar o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma. Isso interessa a todos, né? Porque se tem uma das coisas que fascina os outros são os sonhos. Sono hoje é muito importante, tem gente que não tem. Visitas espíritas entre pessoas vivas, acontece muito. Nosso grupo tem gente que fica sonhando, que está encontrando a gente, não basta ficar enchendo o saco no domingo, tem que ficar enchendo o saco de madrugada. Claro que é brincadeira, né? Transmissão oculta do pensamento, nós vamos ver que nós trocamos pensamentos, que a telepatia de fato existe, ela só não é muito consciente para a gente. Letargia, catalepsia, mortes aparentes, que é o caso de Lázaro. Sonambulismo, que é um tipo de mediunidade. Êxtase é um tipo de mediunidade. Dupla vista também. A dupla vista é muito interessante, principalmente para as pessoas que tratam com as outras pessoas no atendimento, na saúde. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Novamente, que o Kardec, irmão desencarnado, que trouxe tanto conhecimento, tantas bênçãos para a gente, receba nosso agradecimento pelo estudo que ele fez e que nos alerta tanto e nos ensina tanto, propiciando que a gente se aproxime do Cristo com uma fé mais raciocinada. O sono e os sonhos. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, está perguntando se a gente está feliz de estar encarnado, né? É isso. Está dentro do corpo. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. A encarnação, ela não faz parte da natureza da alma. Na encarnação,
da natureza do espírito encarnado. Nós somos obrigados a reencarnar para evoluir. Mas quando a gente está desencarnado, a sensação de leveza, a sensação de liberdade é tão grande que a gente não quer voltar para o corpo, é muito difícil. Então, a própria encarnação já é um sacrifício. Por que ela é um sacrifício? Porque quando está no plano espiritual, a gente é capaz de volitar, ler os pensamentos, estar perto das pessoas que a gente gosta, viajar à vontade sem pagar ticket, ônibus, avião. Então, tem as pessoas, você não quer conhecer o mundo? Vai rapidinho, desencarnando eu vou lá. Eu desencarnar, não vou pagar passagem, não vou pagar hotel, já vou dar uma chegadinha. E ainda vai ver outras coisas mais bonitas ainda. À noite a gente também viaja, conhece outros lugares, é que a gente não lembra. Mas isso é uma pequena parte da nossa vida. A parte da nossa eternidade, a encarnação, ou as encarnações, são um espaço de tempo muito curto. E aí é claro que você não vai querer ficar trancado num local onde você não tem liberdade. E o encarnar é isso, é tirar a liberdade do espírito. O espírito pode ir onde ele quer, pelo pensamento. A gente também, né? Só que o corpo não vai junto, lá o perispírito acompanha. Eu penso em ir para a Lua, eu chego lá. Eu estou encarnado, penso em ir para a Lua. Fui, voltei, mas o corpo está aqui ainda. Então, qual que é a manifestação do pensamento no corpo encarnado? As glândulas, que é uma manifestação involuntária, e o músculo. Perca a capacidade, perca os músculos. Como é que a gente faz para movimentar? Nem os olhos. Então, a única manifestação nossa é a muscular. O desencarnado pensou, ele está. Vocês entendem? Ele está desencarnado. O André Luiz está lá no nosso lar, por exemplo. Ele fala assim, quero dar uma chegada lá em casa. Então, se ele já tem merecimento, a velocidade do pensamento já está na casa dele. Vê as pessoas, pega tudo que está lá, sente as vibrações, volta e continua fazendo o trabalho. Olha que coisa livre, tranquilo. Eu quero visitar alguém que eu estou com saudade. Você não precisa ir. Vocês lembram no nosso lar, no penúltimo capítulo, em que ele pensa na Narcisa, ora, a Narcisa vai e aparece do lado dele. Lembraram? Ele chamou a Narcisa. Nos espíritos mais evoluídos, eles não precisam ir. Eles se comunicam diretamente, como se fosse um telefone. Compreende? Então, por exemplo, o Félix, que é um dos espíritos evoluídos que o André Luiz aprendeu, a gente percebe que ele se comunicava com os similares a ele pelo pensamento. Ele já pedia ajuda, recebia ajuda, sem precisar sair do lugar, simplesmente trocando pensamento como se estivesse lá. É o que Allan Kardec estuda na chamada ubiquidade dos espíritos. Então, aí você vai e oferece assim, olha, você, para poder ter mais liberdade e mais felicidade, você precisa ficar preso durante um tempo. Ali naquela prisão, você vai ter tudo restringido. Mas você, quando sair de lá, vai ter mais liberdade, mais felicidade. Você quer? Não. Então tá. Vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. Chega uma hora que fala, não tem mais jeito. Se você não reencarnar, você vai para um planeta ruim, onde as coisas vão ser piores e você vai ser obrigado a reencarnar de qualquer jeito. Então eu vou. Aí a pessoa vem com alegria de crescer, ela vem com preguiça. Ela não quer fazer as coisas. Ela não tem vontade de crescer. Por quê? Porque ela acostumou a mente dela, e quem determina o nosso estado de espírito é a nossa mente. Acostumou a mente dela a ficar no estado de passividade, de ociosidade. Ela não tem ímpeto de trabalho. Normalmente os que vêm aqui querem trabalhar são aqueles que já entenderam que a situação está difícil lá no plano espiritual, que está precisando urgente melhorar de vida. Aí reencarna assim, quer fazer tudo, quer trabalhar, eles chamam de abraçar o mundo pelas pernas. É claro que não pode exagerar pela ansiedade, mas você já viu quanto que essas pessoas, os outros reclamam delas? Quer fazer tudo? Deixa fazer. Vai aprender o máximo possível. Por quê? Porque você vai sair melhor, muito melhor do que quando você entrou. Então nós temos uma dificuldade muito grande de reencarnar. Só de estar encarnado já é uma espécie de crescimento. Estando na Terra, nós já temos experiências
importantes e a gente está aprendendo. Certo? Como a gente é meio Maria vai com as outras, então o ambiente que a gente está, que a gente escolher, faz diferença. Então, num bom ambiente, onde as pessoas falam bem, trabalham bem, numa casa onde tem oração, tem estudo, uma casa onde se fala de Deus, se pensa sobre a vida espiritual, a pessoa vai se sentir melhor e vai crescer mais. Agora, eu penso o contrário. Uma casa onde só se fala em questões financeiras, em questões do mundo, em que há uma notícia do jornal abala a casa inteira porque o pai ou a mãe olha aquela notícia e já começa a se ligar à infelicidade, já se liga aos espíritos infelizes da infelicidade do mundo e começa a falar mal do governo, a falar mal de tudo, e aquilo nem está na alçada dele. A única coisa possível na alçada para melhorar é uma oração por todos. Imagina que bagunça que é a casa. E aí o espírito reencarnado, mesmo preguiçoso, ele continua lá, assim, levando as coisas. Mas aí fala de novo, você quer reencarnar, você está precisando, se você percebe que quando você reencarnar e voltar e melhorar, você vai ser mais feliz. Quer? Tá com vontade? Tô. Então, vamos lá bater a cabeça. E sai dando pancada para todo lado, e bate aqui, bate de lá, e vai lá, igual o indivíduo que sabe que está na última hora que precisa fazer as coisas. Ele sai para fazer o que ele pode. Kardec usa um exemplo. Né? A pessoa fala para a pessoa que ela vai morrer em pouco tempo. Se ela não tiver educação espiritual, o que ela faz? Ela começa a aproveitar a vida, achando que a vida é uma só. Mas se você fala para ela que existe encarnação, que aquilo lá é o fim de uma etapa, e quanto melhor ele viver, mais feliz ele vai ser, que ele vai reencarnar de novo, muda completamente a concepção. Ele começa a ajudar as pessoas, ele começa a trabalhar pelo bem do próximo, ele começa a trabalhar pelo seu próprio bem. Veja a importância da educação espiritual para a evolução das pessoas. Uma criança que cresce num lar espiritualizado, em que o bem tem predominância nos assuntos, ela é muito ajudada. E ela, aí vem a questão, né? Se ela não trabalha, aí a culpa acaba sendo maior. Né? Mas ela é muito ajudada. E ela costuma, com algo difícil nesse mundo, a companhia dos bons espíritos. Que lugar que você pode sair de casa e ter certeza de encontrar os bons espíritos? Dá uma ideia. Certeza é complicado. Casas religiosas. Aonde mais? Casa de quem ora, de quem se dedica ao bem. Certo? Onde mais? Feira livre. Restaurante. Supermercado. Bares. Boates. Não? Festas. Tá certo. Qual é a chance do indivíduo sair de uma casa espiritualizada e encontrar um outro local onde vai ter a companhia dos bons espíritos? Pequena. Você veja a importância nesse planeta de uma casa onde se ensina amor, se fala do Cristo, você faz com que os bons espíritos estejam presentes e a gente se acostuma com a presença deles. A gente carrega conosco esses bons espíritos. Essa é uma tarefa fácil aqui na Terra? É uma tarefa que a maioria faz? Se é uma tarefa que poucos fazem, é fácil ou difícil de fazer? Difícil. Vai contra a onda, contra a sociedade. Então não é algo simples, é algo complexo, é algo que a gente precisa manter a fé, manter a esperança, aprender a se sacrificar e não desistir. Por isso que eu peço sempre às pessoas que têm vontade de fazer o bem, se encontrem nos estudos, se encontrem para conversar, se fortaleçam, porque o resto é bem simples, o contrário acontece a todo instante. Né?
Quem aqui pode falar que sai de casa para ir para o trabalho e lá é um lugar maravilhoso, e as pessoas não falam mal dos outros, ninguém quer puxar o tapete do outro, e todo mundo deseja o bem de todo mundo. Estão esperando levantar a mão? Foi um raciocínio interessante. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Naquela época não tinha essa geração Z. Brincadeira, brincadeira. O espírito jamais está inativo. Tá? Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Quais? De quê? Onde a cabeça dele está voltada. Aí, se ele faz uma oração de dormir sincera, para onde que a cabeça dele está voltada? A coisas boas. Certo? Se ele dorme de qualquer jeito, a maior parte do dia ele teve contato com bons ou maus espíritos. Com pensamentos bons ou ruins. Então você já pode dizer que o umbral aumenta bem a população durante a noite. Porque poucos saem para fazer trabalhos do bem. Veja a importância que é ter um bom sono, orar, antes de dormir. O Chico falava assim, se soubesse que vocês vão encontrar quando vocês fecham os olhos, você jamais dormiria sem uma oração e sem pedir ao anjo da guarda para te proteger. Os casados, não se preocupe, ora mesmo para ter um bom lugar, porque no outro dia de manhã você vai encontrar o obsessor do seu lado na cama. As casadas também. Porque eu disse para todo mundo. Na verdade, é mais para casado. Porque os homens são piorzinhos, as mulheres é que estão salvando o mundo. As mulheres é que cuidam dos filhos, trazem amor, trazem carinho, elas que estão salvando as vibrações do mundo. Não fossem as mulheres, a vibração ia estar pior. Imagina um mundo só de homem. A gente não quer sair da quinta série. Esse é um problema complexo. A preocupação do homem é ser assim, o meu brinquedo é mais caro que o seu. Não dá para entender essas coisas. Vocês é que salvam a gente. A gente finge que tem uma maturidade para poder ver se casa. Porque senão vocês vão casar. O que está acontecendo com as mulheres de 18 anos, 20 anos? Elas querem as crianças da mesma idade? Você fica quieto. Você não pode falar. A Teresa não pode opinar, porque ela tem um certo mestrado e doutorado nessa situação. Mas a maioria das mulheres, elas querem alguém da mesma idade? Nem tanto, né, Maria Teresa? Mas sim, da mesma idade? Não, que é o homem mais velho, não é, mulheres? Fala a verdade. Criançada, vocês suportam as crianças masculinas da vossa idade? Fala aí pra mim. Vai, jamais. Amanda. Ai, Amanda. É difícil, não é? Porque vocês percebem que as mulheres estão preocupadas. Tem o Bruno lá. Mas olha só, as mulheres, vocês percebem que vocês olham assim para os homens e falam assim, meu Deus, ele está preocupado com isso. A mulher está preocupada em ter um bom emprego, em se dar bem na profissão, em ser uma profissional competente. Não é? Como é que está a faculdade? Mais homens ou mais mulheres? Quando tem os homens, a maioria repete. A maioria dos repetentes, macho ou fêmea? Macho. Entendeu como é que está a situação? Se não fosse elas, o que seria da gente? Vocês compreendem a questão? A maturidade de vocês é muito grande, vocês têm que salvar o mundo. Não dá, não. Adota uns homens aí. Chama de marido, mas na verdade vocês são quase mãe, a maioria das vezes. Perceberam? Muitas vezes, se a mulher não tratar o marido como se fosse mãe, ela não suporta o indivíduo.
Porque o bicho é tão criança nas opções dele, se achando evoluído, se achando o tal, que ela fala, coitado. E algumas vezes quer mandar ainda. Ah, meu Deus. Aí tem que ter paciência de mãe. Ah, meu Deus. Que isso? E aquele que ainda gosta de falar assim, eu que coloco dinheiro na casa. Aí, antigamente, o pessoal, assim, que o homem coloca de dinheiro na porta da frente, a mulher tira na cozinha com uma colher de chá. Já ouviu falar disso? Se a mulher não souber ajudar, se ela não conseguir ajudar, não tem finança que aguente. Raras exceções. Mas a importância da mulher é muito grande. Nada mais justo do que hoje saber que é dos dois, porque todo o dinheiro que chega na casa tem que ser dos dois. Porque se o outro está lá fora trabalhando, quem está cuidando da casa, mantendo a harmonia ou não, é a mulher. Quem está cuidando dos filhos é a mulher. Quem está dando condições da pessoa ter um pouco de saúde mental é a mulher. Será que isso tudo aqui é porque foi ontem foi dia das mulheres? Você sabe que era para ser dia 6, né? A festa marcada para o Dia das Mulheres. Aí demorou para se arrumar, marcava dia 8. A festa era para ter o Dia dos Homens, mas aí marcaram e ninguém foi. Aí pronto, só ficou o Dia das Mulheres. Muito bem, alguma dúvida? Não das piadas. Não? Pô, eu dou a impressão que está todo mundo dormindo. Eu estou vendo lá, as carinhas estão tudo paradas. Ah, são as piadas. Ah, tá. Nossa, mas bateu. Agora faz piada com a minha piada ruim. Você viu isso? Obrigado. Obrigado por se manifestar. Foi sua filha que pediu? Não, hoje ela está quietinha. Mas agradeça a ela sempre, tá? Que é a única que tem piedade de mim. Eu peço para falar e ninguém conversa. Tem mesmo. Obrigado. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. A pessoa sonha que está presa. Não esquece. Quando o corpo repousa, acredita, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. É uma coisa que eles chamam de déjà vu. Né? Porque ele dá uma percebida que vai acontecer, aí quando acontece, você já passei por isso. Não, ele pensou por isso quando estava dormindo. Entendeu? Lembra do passado, o cara acorda com uma raiva de quem está do lado, assim, meu Deus do céu. O indivíduo aqui que está do meu lado já me chifrou umas 3 encarnações. Ela não sabe disso, não acorda e já ora com aquela raiva. E quando sonha que o marido está traindo, coitado, acorda apanhando. Merecido. Merecido. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Ok? Então, sempre o sonho tem uma explicação, sempre. Muitas vezes a pessoa não consegue. E muitas vezes as pessoas me contaram sonhos e aí os espíritos vêm ajudar. Falam, ó, ela visitou tal lugar, ou lembrou do passado, ou é uma visão do futuro. Até agora não aconteceu, não. Da alguém me contar um sonho que era visão do futuro. A pessoa falou assim para mim um dia, toda vez que eu sonho com alguém, a pessoa morre. Passou uma semana, falou que sonhou comigo. Foi. Vou morrer. Sorte que não era, mas não é assim toda vez. É que ela sonhava algumas coisas específicas. Específicas. E senhora? E senhor? Pode falar. Ah, tá, sou eu. E senhora? Quando, por exemplo, então, a gente tem alguns sonhos muito ruins, quer dizer que a nossa experiência durante a noite não foi tão boa.
Não. Por quê? Porque você pode estar conversando sobre coisa muito boa sobre o seu futuro, e para poder melhorar seu estado atual, eles te fazem lembrar do passado para que você possa valorizar o presente e construir um futuro melhor. Entendi. Obrigada. Por nada. Vale muito a sensação quando acorda. Se acordar com uma sensação ruim, então quer dizer que não foi tão bom. Aí é melhor orar. Ou aconteceu alguma coisa de muita responsabilidade. Aliás, é bom orar qualquer hora. Mas normalmente, mesmo que a gente passe por uma situação ruim, a gente tem aquela sensação íntima de assim, não, foi necessário. Ó, estou sendo alertado. Mas quando a gente ora antes de dormir, com fé mesmo, ligado aos bons espíritos, dificilmente a gente fica com sensação ruim no outro dia. Mas pode acontecer sim. Obrigada. Oi? Obrigada. Dispõe. Perdão, eles não sabem que o microfone está ligado. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Ou seja, eu acho que eles estão batendo a gente aqui. Como é que alguém pode se achar inteligente nessa terra, gente? Bom, olha o que ele está falando. Vocês se acham muito sábios, não conseguem explicar um sonho. Vocês não conseguem entender o que acontece com vocês. Então, estudar a vida inteira ainda é pouco. Não é nada em relação à eternidade. Compreende? Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as criaturas formulam, que fazemos quando dormimos, que são sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras e lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso, pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens, grande número da maioria, que morrendo tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Ele está falando principalmente do materialismo. E o que gera simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que esses entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos vistos com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Uma palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Imaginaram que o sono era tão importante assim?
É muito importante dormir bem, dormir em paz, dormir com tranquilidade. Faço muita força para dormir. Depois que faço uma limpeza espiritual, medito, peço ajuda aos bons espíritos para tirar as vibrações pesadas. Porque se a gente dorme com as vibrações pesadas, é muito difícil a gente se desligar do umbral. É muito importante, antes de dormir, ter uma boa conversa, uma oração, pensamentos dignos, para nos sentirmos melhores. E aí, o que a gente faz? Perdão. A gente se encontra com os bons espíritos. Isso nos dá energia para continuar vivendo. Senhora? Então, tipo, quando a gente desmaia, que a gente está assistindo Kardec, eu lembrei, quando a gente desmaia, a gente tá que nem um sonho? É o sonambulismo, você está falando. É uma espécie de sonho, sim. Você não errou, não. Mas é bom dormir bem, né? Dormir com os bons espíritos, chamar o anjo da guarda, e a gente dorme em paz. Aí a gente se visita. Essa semana, acho que foram 3 pessoas do grupo que falou que sonhou com a gente trabalhando, né? Teve a dona Vilma de Palmas falou que sonhou, mas ela não está participando mais, o horário não bate para ela. Mais alguém aí sonhou essa semana que estava trabalhando? Eu sonhei, eu até falei com o Bruno, acho que uns 2 dias que a gente estava com você, como se fosse assim uma espécie de sala, assim, tinha muita gente na sala. E aí eu até fui falar com você falou assim, vou começar a aula, já já a gente conversa. Aí eu sentei para ouvir você falar assim, tinha muita gente numa sala, foi muito legal. Eu acordei assim muito, muito bem, muito feliz. Eu até ia te mandar mensagem, mas eu acabei esquecendo. Mas foram uns 2 dias que eu sonhei com isso. Parece que foi essa semana, né? Sim, foi essa semana. Porque realmente bastante gente, a Ana aqui, né? A Vilma falou também, teve mais outra, não estou me lembrando agora. Ô, Amanda, todos os sonhos têm um significado. Eles parecem malucos, mas eles têm um significado, sim. Depois, se você quiser contar, a gente faz uma análise, ver se algum espírito nos explica, se te interessar. Porque a nossa relação com o sonho é muito boa. Quanto mais a gente trabalha pelo bem, mais a gente se liga. Já falamos antes, e repito, o nosso grupo tem a tendência de se encontrar à noite para fazer trabalhos, né? Se eu não me lembro, acho que foi a Ana Paula, uma vez, há um tempo atrás, teve um sonho que a gente foi fazer palestra no Umbral, né, Ana Paula? Foi. Já sonhei outras vezes também, mas não tão nitidamente quanto a primeira. Isso indica claramente que os trabalhos estão sendo feitos, a gente não para. Aí a pessoa fala assim, nossa, já estou precisando morrer. Não, em espírito, quando ela está doente, ela continua os trabalhos. Então, jamais pensar em eutanásia, ainda mais o que acredita em reencarnação, kardecista, jamais pensar em eutanásia. Jamais. O indivíduo que, o tempo que ele tem de vida, 1 hora que seja, faz uma diferença muito grande. A eutanásia não deve passar pela nossa cabeça, de forma alguma. Porque a pessoa pode mudar para onde ela vai no plano espiritual com 15, 20 minutos. Basta ela receber, por exemplo, a visita de um ente amado. E perto da morte, bem perto, ela começa a ver o mundo espiritual. Então ela vai ver uma vozinha que amava muito, que morreu, e aquela vozinha fala, vem para mim, se arrepende, ela se arrepende. Então, ao invés dela ir direto para as trevas, ela acaba indo para o hospital. Jamais podemos interferir na lei de Deus quanto ao desencarne. E também quanto à encarnação, que é uma coisa até mais grave, né? No caso, seria o aborto. O cuidado paliativo, ele não gera eutanásia. No Brasil, pelo menos, não. Nos Estados Unidos, se a pessoa optar, o parente optar, sim. Mas aqui no Brasil, não. E muitas vezes eu já tive casos de colegas contando, já eu volto, mano. Colegas até da medicina mesmo, que falando que os parentes ficam falando, desliga lá pra gente, até oferece dinheiro. Por causa de questão de visitar. Deixa descansar, mas na verdade é maldade.
porque eles não querem estar perto. Né? Você passou por isso esses dias, Maria, e a pessoa estava lá, não tinha um parente que queria ver o paciente, né? Nenhum parente queria ver o paciente. E tentando internar o paciente, muitas vezes o parente, porque não quer ficar lá, que tem outras coisas que fazer. Então, aí muitas vezes a morte, as pessoas falam dessa forma. Fica à vontade, Amanda. Fazem dessa forma. Eu ia perguntar essa questão mesmo de, por exemplo, quando uma pessoa acaba tendo morte cerebral e aí perguntam para a família se eles querem desligar os aparelhos ou não, isso interfere no desencarne da pessoa? Sim. E como que interfere? Cérebro. Porque assim, não é culpa. Não, porque assim, teoricamente não é culpa dela. É dos outros que Eles não devem. desligaram. Aí eu não sei se isso incluiria junto com o. Ô, Amanda, você já fez algum trabalho na faculdade que você começou, criou tudo, alguém pegou no final e quis aparecer mais que você? Na verdade, não, graças a Deus. Mas já aconteceu isso com A alguém? gente é pouco A sensação é trabalho. boa? A sensação é boa? Se isso Não, aconteceu? de jeito nenhum. Então, quem é que deu a vida? Uhum. Deus. Por que, que a gente vai decidir que vai tirar? Morte cerebral é que ele não retorna, mas não significa que o corpo está morto ainda. É porque a alma está lá ainda, ela não foi desprendida. E ele tem um cérebro espiritual que continua vendo. Não, entendi. Mas, por exemplo, o espírito dele vai ser, de certa forma, castigado porque não Não, foi culpa dele. Ele estava lá. Quem desligou o aparelho não, ele não foi vai. outras pessoas. Não, ele não. Mas Ah, sim. o familiar que fez isso vai responder as consequências. A Maria falou assim: e doação de órgão? Aí é um caso especial. Quem doa o órgão ou doa o corpo para anatomia ou para estudos, eles recebem uma espécie de bônus. Eles são muito amparados, são muito ajudados. Inclusive, eles são até retirados antes, quando o órgão é retirado, para poder ajudar a vida de alguém. Veja a importância de manter os outros vivos. Pessoal da área de saúde, manter os pacientes vivos o mais tempo possível é uma bênção para os espíritos superiores que fazem um trabalho de redenção da humanidade. Falo isso sem nenhum medo, não só por sentir, por ter visto já as situações, sabe? Agora, se for para doar órgão, é outra história. A pessoa já recebe ajuda. Uma coisa importante é a sensibilidade. Se todo médico, mesmo se acostumado com a morte, ou enfermeiro, ou que trabalha na área de saúde, fizer uma oração quando o paciente morrer, ele vai receber a intuição do que deve ser feito. Até para explicar de uma certa maneira para a família assim, deixa aí, né? Já que Deus deu a vida, vamos deixar que ele tire. Isso aí silencia os obsessores até correndo. O duro é ter coragem de falar isso. Essa coragem é complicada. Por quê? Porque você vai contra todo um sistema. Eu sou ateu. Eu falo, não, tudo bem. Você pode decidir à vontade, mas cabe a gente falar essas coisas. Por quê? Porque é fazer o trabalho de Deus. A questão é que enfrentar a sociedade, enfrentar a cultura atual, ela requer uma coragem muito grande, muitas vezes gerando sofrimento imenso. Fala uma coisa aí, Amanda, você já passou por situação de querer falar alguma coisa moral para os seus pacientes, mas se sentiu tolhida por medo de retaliação? Com certeza. Então é isso que eu A vou gente não fala tudo que a gente pensa, não. Então, essa que é a questão. Então, muitas vezes a gente precisa estar preparado, faz oração, pede a Deus ajuda. O que for possível, se faz. Aí os bons espíritos agradecem. A Carla perguntou, e os animais? Os animais não é a mesma coisa. Por quê? Porque como eles não têm a consciência moral, não tem como trabalhar com eles arrependimento, porque eles não têm culpa. Entenderam a questão? O burro morreu. Por quê? Deu um coice e matou uma pessoa. O burro se sente culpado? Ele está se defendendo. Então, é diferente. Não deixar o animal sofrer já é outra situação. Ok?
Só que vem outra história também. Quanto mais o animal sofre, mais ele evolui. Interessante. Voltando a falar do sono, isso que falo, quer dizer, você que falou que desencarne enquanto dorme é mais tranquilo. Deve ser porque o espírito já está em outros lugares, já está mais tranquilo lá onde ele está. Raramente um espírito que tem a consciência culpada consegue morrer durante o sono. Ele está sempre desesperado, os obsessores estão perto, ele tem muito medo. É uma situação muito complexa, é desesperador. Quem morre dormindo, normalmente já estava com a preparação pronta. O Chico, quando foi desencarnado, foi mais ou menos nessa base, né? Ele fez tudo que tinha que fazer no dia. Eu acho que foi dormir e falou que ia descansar. Exato. Teve gente que a gente conheceu, que a pessoa foi, arrumou a cama, arrumou tudo, botou uma roupa e escreveu assim: olha, eu queria ser enterrado com essa roupa para não dar trabalho para me trocar. Então já são espíritos adiantados. Então. Melhor que nós. Né? Oi, quem chamou? Fala, Bruno. Eu. Já que entra nesse assunto, hoje o Bruno me perguntou assim, eu não soube, né, responder para ele, falei que ia perguntar para você. Ele me questionou o que acontece exatamente no momento que a gente desencarna, né? Ele perguntou, a gente fica dormindo, o que acontece, sabe? Cada caso um caso, meu Eduardo. Desde o indivíduo da consciência culpada até o indivíduo que cumpriu as obrigações, a diferença é imensa. No livro dos médiuns, tem lá uma parte que fala sobre a desencarnação dos espíritos, desde os imperfeitos, espíritos medianos e espíritos superiores. Como é muita coisa diferente, nós podemos resumir assim: o espírito com a consciência culpada não consegue desencarnar feliz e normalmente é arrastado para as trevas pelos maus espíritos. O espírito mediano depende do que pode se interceder por ele. E espírito adiantado, a perturbação dura pouco tempo. Mas no livro dos médiuns vai ter essa parte que uma leitura vai elucidar bastante. Lá tem o caso do Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, em que ele desencarna e os espíritos permitem que ele vá lá, enquanto ele está sendo liberado do corpo, durante uma semana, toda noite ele dá uma... Não sei se é toda noite. Ele vai contando o que está acontecendo com ele, aos poucos. Aí ele vai falando que ele se sente atordoado, não sabe o que está acontecendo inicialmente. Aí depois ele começa a ver figuras, ver formas. Aí, como ele tem merecimento, ele é tratado com amor, com carinho. Então, mas que nem o espírito tem como ele desencarnar e já ir para o céu, no inferno? Você está me confundindo com o padre? Está falando para o plano espiritual superior ou para o plano espiritual inferior? Tem. Ele tem espíritos superiores que o desencarne deles é bastante simples, assim. O caso nós vamos pegar num dos livros do André Luiz. Uma senhora que cuidava do centro espírita de órfãos, ela começa a fazer os trabalhos de se desligar do próprio corpo. Mas eles não passam por nenhum sofrimento? Só por algum abalo, que é a diferença de vibração entre o plano material e o espiritual. Quanto mais superior o espírito, menos a matéria age sobre ele. Quanto mais ligado à matéria, menos ele tem facilidade para se desligar dela. Céu e inferno. Ele já foi Tá certo. metaforicamente. Metaforicamente. Não tá errado. Olha só as conversas que tem. Essa é casa de louco, né? Então, aqui a mãe defendendo a filha. Ele já foi padre, pode falar. Tá certo. Pode falar. No caso dos... Opa, e aí, Thales? No caso dos espíritos medianos, você falou que tem que alguém interceder por ele. Nesse caso, por exemplo,
tem que rezar para vir um bom espírito tirar do lugar, ou outras pessoas têm que rezar por essa pessoa, esse espírito? Não? Não é só oração, Bruno. A intercessão, ela é baseada no histórico de obras dele. A cada um será dado segundo as suas obras. Se ele fez algum bem, é possível que ele consiga um local que não seja cair nas trevas. No livro Sexo e Destino, um senhor chamado Nemésio desencarna e ele tinha aprontado demais. Só que ele teve uma mulher boa e a mulher o incentivava a fazer o bem, ele era muito rico. Aí, quando a mulher faleceu, um pouco antes, ele se ligou muito às coisas ruins. É o que ele era, mas uma boa companhia fez uma grande diferença na vida dele. Aí ele ficou 2 anos de cadeira de roda, tetraplégico, devido a um acidente vascular cerebral. E aí, nesse tempo, ele se arrependeu muito. Ele tentava dizer que se arrependia, tentava pedir desculpa e não conseguia. Quando ele foi desencarnar, os obsessores dessa época de bagunça dele vieram para buscá-lo. Aí os espíritos intercederam e buscaram a ficha dele para mostrar para os espíritos superiores que ele teve alguma obra de caridade, que ele ajudou o próximo e que ele tinha se arrependido. Aí ele conseguiu um hospital para ser tratado sem cair nas mãos dos obsessores que ele cultivou ao longo do tempo. Não sei se auxiliou. Não, ficou mais claro, sim. Ficou mais claro. Obrigado. A oração ajuda. Mas se oração nos salvasse, todo mundo tinha sido salvo quando Cristo veio na Terra e orou por nós. Que não tem oração mais poderosa que a dele. A oração nos ajuda a ter força para vencer as dificuldades. Mas ela não consegue resolver casos em que depende da obra do Espírito em fazer o bem. Se ele não faz, ele não recebe. Ajuda no sentido de ser levado para um bom lugar. É preciso que ele se arrependa, que ele resgate as dívidas dele através de um sofrimento que ele preferiu não ter aqui na Terra, por exemplo. Entendi. Muito obrigado. Dispõe. Você e a Maria Eduarda estão no mesmo negócio. Eu já acho que é homem, acho que é mulher quando vê. Agora você me assustou, mas tá bom. Brincadeira. Eu falei assim, fala Bruno, falou Maria Eduarda. Fala Maria Eduarda, fala o Bruno. Aí. Sempre que entrar um, tá os dois. Então tá bom. O sonho é a lembrança que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, fracas e frágeis. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se a doutrina outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. E são esses sonhos em que a gente prevê o futuro e que a gente se vê trabalhando no plano espiritual com grande nitidez. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida que ainda há pouco aludimos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Tem sonhos e visões, é isso que ele quis dizer. Aí vamos lembrar do Cristo, né? Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, ou ao contrário. Vossos filhos terão visões, vossos velhos profetizarão. Ao contrário. Ao contrário de qual? Agora não sei. Os filhos profetizarão e os velhos terão sonhos. Ah, tá. Então os nossos filhos profetizarão e os velhos terão sonho. Então não tem visão mais, só tem sonho.
Acabou? Ah, não. Agora é o Allan Kardec explicando. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e a vida de relação. Eu coloquei vida de propósito. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares, até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos pareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Agora vamos explicar essas coisas aqui. Alguma dúvida? Então tá. Então o que nós aprendemos pela ciência. Houve um tempo que a NASA queria mandar cachorro para a Lua. Já sabe disso? Aí eles começaram a treinar cachorro. Pegaram os cachorros dóceis, começaram a treinar os cachorros. Eles precisavam deixar os cachorros acordados o mais tempo possível. Para eles poderem apertar os botões. Você mandava a ordem, o treinador de cachorro falava alguma coisa, botão verde. Entendeu? E aí começaram a fazer o teste para ver quanto tempo o cachorro conseguia ficar sem dormir. Aí o cachorro começava a dormir, o cachorro estava com os eletrodos, eles davam um choque no cachorro, o cachorro acordava. No segundo dia ele estava levemente irritado, primeiro dia depois, ou seja, estava levemente irritado. No segundo dia ele estava bastante irritado. No terceiro dia ele mordia qualquer pessoa que não fosse o tratador oficial dele e fosse dar comida. No quarto dia ele chegava a atacar o próprio tratador. No quinto dia ele estava louco, no sexto, no sétimo ele morria. Não somente de pão vive o homem, mas de sono. O cachorro também. Então, não tem como viver sem dormir. Não há como. Então, o sono faz parte da vida. Nosso cérebro está acostumado com imagens, com regiões de memória, em que a gente faz associação, por exemplo, das coisas que a gente vê aqui no dia a dia. Então, uma vez, você tem um sonho, e ali você lembra de umas coisas assim do seu dia a dia. Mas parece que não faz sentido. Eu estava voando, por exemplo, no Fiat Uno 147. Aquilo provavelmente você entrou no aeróbus ou numa das naves que traz as pessoas para a Terra, mas aí quando você olhou e pensou em veículo, a primeira coisa que seu cérebro traz para sua lembrança cotidiana é aquele carro que mais te marcou. Entendeu? Aí você pensa que está voando no Fiat 147, não faz sentido. Mas é porque você trouxe a lembrança do cérebro humano, que não conseguiu fazer associação com algo que ele nunca viu. Ele não tem como associar. Compreendeu? É bem lembrado, igual o caso de João, né? Que foi, parece que narrar os aviões da Primeira Guerra Mundial. Nós falamos hoje no estudo, vocês falaram no estudo, de cedo. E ele viu assim, imagina ele que nunca viu um avião, vê um avião com a pintura de tubarão na boca, que eles faziam essa pintura, né? Algumas vezes de leão, e da cauda que eles usavam metralhadores e saíam disparando. Aí ele falou que eram escorpiões voadores que atiravam fogo pelas caudas. Outras vezes pela boca. Mas pela boca é porque alguns a metralhadora era na frente. Aí era o próprio piloto que controlava. E atrás é porque tinha um tipo de avião em que eles ficavam, né, lá atrás mexendo assim. É isso. Então a gente faz uma associação com o que a gente conhece. Aí o sonho parece que é doido. Compreende? Já teve coisas assim, nitidamente tem consciência do que eu acabei de ver, e já tem um tempo para cá que, assim, eu acordo pela manhã, quando eu volto a dormir, a comunicação com o mundo espiritual, assim, é meio lá, meio cá, meio lá, meio cá.
Aí a gente conversa com os amigos espirituais, aprendi a orar imediatamente, já faço oração. Se você não faz oração, as vibrações dos obsessores é muito forte para tirar a gente desse conhecimento. E aí a gente começa a conversar com os amigos espirituais, lembra de algumas coisas, tem certeza que lembrava de detalhes. Aí quando dá uma dormidinha, acorda de novo, já não sabe o que aconteceu. Né? Entende? Porque se a gente lembrasse, o desgaste do cérebro material seria tão grande que a gente não conseguiria viver. Então o sono é muito importante, dormir é muito importante. E a gente dorme bem quando o nosso dia é bom. Se o nosso dia não foi bom, no sentido espiritual, tá? Falar, mas então é sem sofrimento? Não, tem dia de sofrimento, que é um dia muito bom. Uma vez eu estava lá na Federal da Goiânia, né, onde eu entrei, teve uma discussão séria lá sobre uma questão de aluno, de horário, e eu estava defendendo para uma coisa que eu achava que era certa, que era justa, estava muito bravo, tinha que dar uma palestra depois, né? E aí, aquela situação de discussão entre os professores, eu falei, gente, como é que eu vou dar palestra agora? O Espírito me abraçou e falou, meu filho, você está cumprindo a sua obrigação e fazendo o seu trabalho. Você acha que você não vai ter proteção? Eu fui e dei a palestra, normal. Mas o dia foi difícil. Por quê? Porque precisa ser. Dias fáceis não nos fazem crescer. Agora, o dia bom que eu disse não é um dia fácil. É um dia em que você lutou pelo bem, trabalhou pelo bem, conseguiu vencer uma das suas dificuldades, pode ser que não faça no outro dia, mas aquele dia você venceu e está lutando sempre. É isso que determina um bom dia. Aí sim vai ter uma boa noite de sono. Depende de onde a nossa mente está voltada. Alguém quer contar, relatar alguma coisa de um sonho? Ô, Thales, hoje eu tive um sonho totalmente. Tive sonhos totalmente aleatórios. O último, eu sonhei que eu tava jogando basquete, e eu nem sei jogar basquete, tava fazendo uma cesta. O dia antes eu sonhei que eu tava atirando numa pessoa, mas foi um sonho muito aleatório também, mas que era um amigo meu. Enfim, coisas muito desconexas. Aí eu até tava comentando de manhã, falei, não parece fazer sentido isso. Parece que faz. Se você está fazendo alguma coisa que você não está acostumado a fazer, é porque você está sendo convidado a procurar alguma coisa, ou que você vai estar diante de alguma coisa que não é usual, você está sendo convidado a fazer. E você pode se dar bem, porque você fez a cesta. Normalmente, essas lembranças é do passado. Muitos amigos de hoje foram pessoas que a gente matou no passado. Aí ficou pesado. Não, mas a gente matou no passado. É ilusão achar que a gente foi bonzinho. Eu lembro que eu sempre conto isso. O doutor Elias Barbosa, corretor ortográfico dos livros da codificação para a editora ID, uma palestra para a gente, né, para os jovens, ele falou assim, meus irmãos, não nos iludamos. Nós fomos assassinos e assassinas, prostitutos e prostitutas, ladras e ladrões. Eu conto essa história dizendo que eu fiquei muito chateado de ter falado isso. Eu tinha 18, 19 anos, falei, eu não fui esse negócio, não. E quanto mais eu fui estudando doutrina espírita, eu falei assim, o velho tinha razão. O velho tinha razão. E até eu sonhei que numa encarnação de muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu matei um velhinho. Uma espada, atravessei com a espada. Não sei quem é o velhinho. Não sei o que virou, não sei se já paguei, mas eu matei um velhinho. Eu ia fazer alguma coisa, o velho entrou na frente, eu atravessei a espada com o velho. Agora, você quer ver? Você é um soldado romano, você está lá com uma espada e um negócio, você invade, você está lá passando, vem um... Não foi isso que aconteceu comigo, não. Vem um velho e começa a querer te impedir para proteger a casa dele. Você tem ordem para matar. O que você faz? Atravessa com a espada, está cheio de poder, cheio de orgulho, vai lá e mata. A gente já matou já várias vezes. Não pensa que é problema, pensa assim, nossa, que bom, se eu posso sonhar, porque já foi vencido. Tá vendo que não é tão pesado quando você imaginar?
Pesado é saber essas coisas. Melhoramos, então. Melhoramos muito. Maria Eduarda. Oi. Consola seu marido. Tá tudo bem, Bruno? Opa, tá tudo bem. Manda lá. Então vamos descansar um pouquinho. 7h12 a gente retorna ao momento dos nossos comerciais. Até mais.